Milhares de portugueses estão a ser surpreendidos com reembolsos menores ou até a ter de pagar IRS pela primeira vez na vida. Isso deve-se à retenção na fonte. O Contas Poupança explica-lhe o que é e o que pode fazer para que não tenha de pagar no próximo ano. Milhares de portugueses foram surpreendidos no IRS este ano com reembolsos muito menores ou até IRS para pagar. Neste Contas Poupança vamos explicar-lhe afinal o que é a retenção na fonte e o que precisa fazer para que no próximo ano garanta que tem um reembolso ou então que paga muito menos. Está a ser uma surpresa para muitos. Nas redes sociais há centenas de pessoas que se queixam de estar a receber menos ou a ter de pagar IRS pela primeira vez na vida, apesar de não terem rendimentos muito altos. Mas não devia ser uma surpresa, porque no ano passado houve muitos avisos de especialistas, fiscalistas e até da Ordem dos Contabilistas Certificados. A verdade é que soube bem a todos não terem feito praticamente nenhuma retenção na fonte nos meses de setembro e outubro. O problema é que quase ninguém pôs de lado esse dinheiro que receberam a mais e agora estão a sentir a diferença. Mas comecemos pelo princípio. O que é isto da retenção na fonte? É um adiantamento que fazemos ao Estado por conta do imposto devido no final. Portanto, todo o dinheiro que eu vou ganhar, todo o rendimento bruto, tem depois uma parcela que me é retirada e que dá o rendimento líquido para eu ter esse imposto lá do Estado por conta daquilo que são as contas finais. Ou seja, todos os meses pagamos antecipadamente uma prestação dos impostos que temos de pagar ao fim de cada ano. E por muito que nos custa ouvir isto, é suposto todos nós pagarmos impostos. Sem isso não havia estradas, hospitais, professores, polícia, bombeiros, tribunais e todos os outros serviços públicos de que precisamos. Se não fizesse a tal retenção na fonte, agora teria de pagar de uma vez 2.000, 3.000 ou 4.000 euros. E isso seria um problema. Porque o que aconteceria, provavelmente, em muitos casos, se não existisse esta retenção na fonte, é que quando recebêssemos a fatia final do imposto que devemos, os contribuintes não tivessem dinheiro para pagar. Porque senão aí sim existiria os pagamentos em prestações, a falta de dinheiro, as insolvências quase pessoais, porque não havia penhoras, porque não havia dinheiro para pagar esse imposto todo no final. Assim, ao longo do ano, o Estado tira logo do ordenado, todos os meses, a percentagem que acha que é suposto cada contribuinte pagar. E agora, no IRS, faz as contas finais para saber se retivemos a mais ou a menos no ano anterior. Se pagamos a mais, temos reembolso. Se pagamos a menos, temos de pagar a diferença no IRS. O reembolso nunca foi uma prenda ou uma compensação por parte do Estado. Se eu todos os meses for a uma loja adiantar valor para comprar um bem que preciso todos os anos e dei dinheiro a mais, no fim, quando eu for buscar o bem que quis comprar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, se eu tiver valor a receber, traga esse valor de volta. É exatamente o mesmo que o Estado. Eu vou adiantando e depois no fim faço as contas finais. Se efetivamente paguei a mais, tenho reembolso. Se paguei a menos, tenho que pagar imposto. E isto é muito importante para o contribuinte perceber. O problema é que no ano passado o Governo mexeu várias vezes na retenção e as contas ficaram baralhadas. Como os impostos baixaram, em setembro e outubro, os contribuintes não retiveram nada ou quase nada. Veja este exemplo com valores muito simplificados. Se 2024 tivesse sido um ano normal, um trabalhador que ganhou 1.381 euros brutos deveria reter na fonte 172 euros por mês. Ou seja, um total de 2.165 euros durante todo o ano. Mas como quase não reteve nada em setembro e outubro, só adiantou o imposto no ano passado um total de 1.861 euros. Como agora em abril, fechadas as contas, só tinha de pagar, por exemplo, 1.500 euros de imposto, em vez de receber um reembolso de 663 euros, só vai receber de troco, entre aspas, 361 euros. Mas o que tem de compreender é que a diferença ficou na sua conta bancária. Não perdeu esse dinheiro. O ideal era as retenções na fonte serem perfeitas, o seu salário líquido ser mais alto todos os meses e, no final, nunca receber nem pagar. Mas se quer continuar a receber um reembolso alto,
há uma solução que poucos conhecem. Os contribuintes têm um mecanismo que está previsto no Código do IRS, que é pedirem à entidade patronal para fazerem retenções na fonte superiores àquelas que estão previstas para o seu rendimento. E isso é algo que muitos desconhecem. Por exemplo, isto é muito utilizado quando se tem 2 empregos. Porquê? Porque se tem 2 empregos, normalmente depois o salário junto, os 2 salários juntos sobem os rendimentos e as retenções na fonte foram muito inferiores e depois leva a que o contribuinte tenha que pagar imposto no final e isso às vezes é difícil e por isso, nessas circunstâncias, já existem muitos contribuintes a pedir às entidades patronais para fazerem retenções na fonte superiores àquelas que estão previstas para o seu rendimento. A lei é esta. O Código do IRS, no artigo 98, diz que os titulares dos rendimentos podem optar pela retenção do IRS mediante taxa inteira superior à que lhes é legalmente aplicável, em declaração para o efeito a apresentar à entidade pagadora. Para saber quais são as taxas aplicáveis, basta olhar para o seu recibo de vencimento e depois ir ao Google e pesquisar tabelas de retenção na fonte. Vai encontrá-las rapidamente. Por exemplo, alguém que ganhe 1.500 euros brutos por mês, por lei tem de reter 25%, que equivale a uma taxa efetiva de cerca de 14%. Se quiser ter um reembolso maior, basta pedir ao seu patrão para aumentar a retenção para 26%, 27%, 28% ou 30%. Vai aumentar o seu reembolso de certeza, mas, obviamente, vai receber menos dinheiro por mês. Se este trabalhador retém na fonte em 2025 186 euros por mês, vai ter previsivelmente um reembolso de 166 euros no ano que vem. Se pedir à empresa para passar a reter 30%, ou seja, 261 euros, no ano que vem vai ter um reembolso de 1.216 euros, mas vai receber menos todos os meses. O salário líquido baixa basicamente na taxa de retenção normal dos 1.500 euros com os 25%, tinha um salário líquido de 1.149 euros. Se optar por ficar com essa retenção superior, optar pelos 30%, vai ficar com salário líquido de 1.074. Portanto, baixa um bom bocado, os 75 euros, a sua remuneração líquida. Explicado assim, é quase incompreensível como é que podemos pensar que o reembolso do IRS é uma prenda do Estado. O dinheiro que pagamos a mais ao Ministério das Finanças é dinheiro que podíamos guardar ou investir. Sem dúvida nenhuma, e é importante dizer que este dinheiro que eu adianto ao Estado por opção, a mais, não gera juro nenhum. Portanto, o contribuinte não vai ter nenhuma mais-valia por deixar esse dinheiro, senão o ter ali um dinheiro que não lhe pode mexer porque o pôs do lado do Estado. Aumentar a retenção na fonte é, sobretudo, útil para quem tem 2 empregos, 2 reformas, faz horas extraordinárias ou passa recibos verdes para não ser apanhado de surpresa com o IRS para pagar. Em resumo, se quer voltar a ter um bom reembolso do IRS, basta falar com os recursos humanos da sua empresa e pedir para aumentar o escalão da retenção na fonte, o que significa que vai receber menos todos os meses para receber mais na altura do IRS. Faça bem as contas, porque esse dinheiro que é seu vai estar nos cofres do Estado e não vai receber juros por causa disso. Gonçalo Soares e Pedro Anderson, SIC.